Boa noite, tempo de adoração. Que a paz seja convosco, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que morreu, mas ressurgiu dentre os mortos e está aqui nessa noite, amém, queridos? Graças a Deus, podeis sentar, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos felizes porque nós entendemos que o Senhor, Ele é bom, e a bondade do Senhor e as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Quero cumprimentar você que também está na tua casa. Uma boa noite para você, uma excelente e extraordinária noite de salvação para a tua família. Haja vista que hoje nós nos reunimos com uma conatividade de culto da família. Hoje o culto é direcionado para a família, então tudo que é direcionado desse altar é em prol da família, tá bom? E eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados por Deus aqui nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Quero levá-los a Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos de número 46, um texto muito conhecido, porém um texto aonde nós tiramos preciosidades, joias raríssimas desse texto que o Senhor ministrou no meu coração ao decorrer de todo este dia. E eu quero, com muita humildade, tentar passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Como é que está a tua confiança em Deus, querido? Como é que você pode enumerar de 1 a 10 a sua confiança em Deus? Será que você está convicto no Deus Todo-Poderoso? Será que você tem motivos? Porque talvez você fale assim: pastor, até hoje eu não tenho motivo nenhum para confiar em Deus. Será que tem alguém assim aqui? Será que Deus já te decepcionou a ponto de você deixar de acreditar nele, deixar de confiar nele? Então eu quero pensar um pouco com você nisso, para que nós possamos então entender o que o Senhor quer falar conosco. Salmo de número 46, verso 1 ao 4 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio. Repita comigo: refúgio e fortaleza, fortaleza e socorro, socorro. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro. Bom, aqui nós já temos 3 características de Deus, 3 coisas que Deus é, que o salmista está dizendo. O que, pastor, que Deus é? Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro. Tudo isso, o salmista, ele continua dizendo que é bem presente na hora da angústia. Olha que coisa maravilhosa, Thelma. Então, de vez em quando, vez por outras, nós nos deparamos angustiados, não é verdade? Sabe aquele dia que você acorda que você está meio melancólico, sem querer falar com ninguém, sabe? Você queria continuar na cama. Aliás, se aquele dia não tivesse começado, para você seria melhor. E aí você, de repente, tem que levantar da cama, lidar com pessoas, ir para o teu serviço, em meio a essa angústia. Aí vem Deus hoje, já na introdução, no começo da palavra, dizendo: olha, eu sou o seu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Então Deus está falando assim: quando você acorda angustiado, quando você não tem vontade e desejo de falar com ninguém, eu estou presente nessa angústia aí. Talvez você não contemple por conta da demasia da tua angústia é tanto que você não consegue ver Deus, que você não consegue enxergar Deus. Mas Deus está dizendo assim: olha, independente se você consegue me sentir
ou se você não me sente, eu estou presente aí na hora da sua angústia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Verso 2: portanto não temeremos. Olha a profundidade disso, irmãos. Daqui a pouco nós vamos entender certinho esse texto. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E aí, salmista? E aí que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E você diga amém. Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esta palavra, uma palavra, Senhor, genuína, porém uma palavra tão profunda que o Senhor colocou no meu espírito ao decorrer desse dia, Senhor. Meu Deus, eu quero lhe pedir que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu consiga ter a capacidade de transmitir ao teu povo, de transmitir à tua igreja, porque afinal de contas esse povo que aqui está, não vieram porque não tem nada para fazer na sua casa, vieram, Senhor, porque precisa, carece de escutar a sua voz. Sendo assim, Senhor, eu quero te louvar, peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, e peço que o Senhor venha me usar uma vez mais na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Amém, amém. Meu querido, antes de dar prosseguimento aqui, eu quero louvar a Deus por você, nosso amigo que está nos visitando, nossa amiga que está nos visitando nessa noite. Eu quero dizer que é uma honra tê-los aqui, tá? O Ministério Tempo de Adoração, no dia de domingo, nós, por conta da pandemia, nós fazemos 2 reuniões, às 9 da manhã e às 19 da noite. Hoje de manhã eu não tive, estava viajando, cheguei quase agora, 5h40, 10 para 6, um negócio assim. Mas me mostraram a foto, diz que a igreja estava bonita, estava cheia, e que Deus possa continuar nos abençoando. Queridos, vamos pensar um pouco na palavra do Senhor, vamos celebrar. Nós já celebramos, né? Celebrar é adorar ao Senhor. Agora nós vamos celebrar com a nossa mente, para começar a entender o que Deus quer falar conosco. Se fosse para eu dar um tema neste pensamento, eu diria assim: olha, nele você pode confiar. Em quem, pastor? Em Deus. Independente da sua dor, eu quero lhe dizer que você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode confiar nele incondicionalmente, independente da sua dor, independente da sua angústia, você pode confiar em Deus. Então, olhe para o teu vizinho aí, fala assim: em Deus você pode confiar. Fala aí, isso, ministro. Em Deus você pode confiar. Eu quero começar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você, para te ajudar a desenvolver o raciocínio, tá bom? Você já perdeu a confiança em alguma pessoa? Não precisa responder, mas eu quero que você pare aí para tentar lembrar se você já perdeu a confiança em alguma pessoa. E como você age sabendo que não pode confiar mais naquela pessoa que você botava tanta fé, e essa pessoa te traiu, e hoje em dia você não pode mais confiar nela. A gente fica meio que com o pé atrás, não é verdade? Confia, não confiando muito. Na verdade, quem já foi traído, ele fica meio assim receoso, porque existe um ditado popular que diz que gato escaldado, responda vocês, gato escaldado tem medo de água fria. Então, quem já foi traído, é difícil confiar de novo naquela pessoa. E eu continuo as perguntas para você. E quanto a Deus? Você conhece alguém que já deixou de confiar em Deus? Você conhece alguém que por algum motivo deixou de confiar nele? O interessante, queridos, que o motivo que as pessoas deixam de confiar em Deus quase é sempre quando se depara com decepção. Quando as pessoas são decepcionadas, nesse momento
elas deixam de confiar em Deus. A pessoa esperava algo do Senhor e diante de uma negativa deixou de confiar nele. Como assim, pastor? Por exemplo, uma porta que não se abriu, a pessoa estava orando para entrar numa empresa e Deus entendeu que não era aquele momento, não abriu. Essa pessoa deixa de confiar em Deus. Por exemplo, uma doença que não foi curada é uma decepção que leva a pessoa a deixar de confiar em Deus. De repente, um financiamento, que não deu certo, você foi lá, passou toda a papelada para ter a sua casa própria, ou para ter a sua moto, para ter o seu carro, e aí você recebe a ligação dizendo, infelizmente não foi aprovado o seu financiamento, e aí a gente, cadê Deus? Mas eu confiei tanto, não é verdade? Ou de repente um regime que não deu certo, você se esforçou, você lutou e o regime não deu certo. O interessante é que geralmente essas pessoas assim, elas voltam a confiar em Deus rapidinho quando acontece um susto. Por exemplo, a pessoa fala assim, não confio mais em Deus, Rony, deixei de confiar em Deus porque ele não abre uma porta para mim. Aí, Nayara, ele fica de mal com Deus. Aí ele vai fazer uma viagem, aí começa a dar uma turbulência, de repente dá uns 5 minutos de falha no motor do avião. Ele, meu Deus, me ajuda, eu não quero morrer, meu Deus. Aí fica de bem com Deus rapidinho, não é verdade? Ou quando está desenganado dos médicos, o médico fala assim, olha, você não, infelizmente tem tantos dias de vida, a pessoa, meu Deus, e aí volta a confiar em Deus, Ou quando o encarregado fala assim, olha, passa no RH, e aí você vê os seus catarrentinhos tudo pequeno para criar, você fala, meu Deus, RH, isso não é bom, isso não é de Deus. Então o problema é que mediante uma solicitação a Deus, estamos prontos para receber o sim de Deus, e nunca estamos prontos, você já aprendeu isso aqui comigo, a receber o espere ou até mesmo o não de Deus. De maneira que quando isso acontece, nós ficamos frustrados e deixamos de confiar nele. Mas eu venho aqui nessa noite dizer que, independente do que você está passando, o tempo de adoração, independente da sua dor, Deus é a única pessoa que você não pode perder a confiança nunca. Sabe por quê? Porque Ele é pleno, porque Ele é absoluto, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio, meio e fim. Ele é a raiz de Jessé, Ele é a estrela de Davi, Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, Ele sabe muito bem o que é melhor para você. Então, independente da sua dor, independente do que você está passando, Deus está dizendo assim, olha, eu conheço a sua dificuldade, eu sei o que você está passando, e fica tranquilo, porque nada foge do meu controle. Eu estou no controle de todas as coisas, e aliás, você pode confiar em mim você pode confiar. Mais uma vez, seja usado por Deus. Olha para essa pessoa e fala assim, nele você pode confiar. Fala aí para ele, nele você pode confiar. Aleluia. Querido, vou dizer uma coisa para você. Eu estava estudando, meditando nesta palavra, e talvez o que você não sabia é que esses salmos que nós lemos, Salmo 46, ele foi redigido por um rei. E quando a gente fala de salmo, Odair, a gente logo pensa no rei Davi. E o interessante é que quando eu estava estudando isso aqui para trazer para você, eu entendi que esse salmo não foi Davi que compôs. Paz, meus senhores, espantem as senhoras. Quem redigiu esse salmo, quem cantou esse salmo, quem louvou esse salmo, foi o rei Ezequias. Sim, o rei de Jerusalém. Isso pelo fato
além do Ezequias ser um grande monarca, a história nos diz que ele era um grande poeta. Então, olhando para a história, eu observo que todo o contexto do Salmo 46, o salmo que nós lemos, o salmo que nós estamos estudando, eu vou puxar agora um pano de fundo para dar base para que você possa entender o que estava acontecendo. Então, todo esse salmo, o contexto do Salmo 46 foi escrito na ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Escute isso, preste atenção. Para quem não sabe, o rei Ezequias foi aquele que no livro do profeta Isaías, capítulo 38, Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Você lembra disso? Você lembra que o profeta Isaías chegou nesse rei Ezequias, falou assim: olha, rei, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É esse rei que compôs esse salmo. Aí a história nos diz, não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu estou puxando um pano de fundo, que o rei, ele prostrou-se, colocou a cara na parede e começou a falar com Deus: meu Deus, eu quero que o Senhor lembre nesse momento de todos esses anos que eu fui fiel a Ti. Eu quero que o Senhor entenda a nossa amizade, o nosso vínculo de relacionamento. E eu estou fazendo um bom trabalho sobre Judá, sobre Jerusalém, e eu não posso morrer agora. Aí o Senhor fala para o profeta Isaías: ô profeta, volta lá e fala que ele vai ter mais 15 anos de vida. É, esse rei mesmo. Então, esse fato de Deus ter acrescentado mais 15 anos na vida dele, quantos anos? Está no capítulo 38 de Isaías. Mas esse contexto do Salmo 46 está a partir do verso do capítulo 36, tá bom? Então, eu quero aqui, eu fiz um resumo aqui para lhe dizer, ó, a história nos diz que Ezequias, o rei de Jerusalém, ele assume o trono com 25 anos, e ele reina por 29 anos, lembrando que Ezequias foi o que diz, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia nos faz entender que assim como o seu antepassado Davi, Ezequias também fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Ele foi um bom rei, ele foi um rei maravilhoso para toda Jerusalém, de modo que a Bíblia diz que nunca houve e nunca haveria um rei tão perfeito, um rei tão bom na sua época. Ezequias realmente ele atraía a atenção de Deus. Em outras mensagens eu já falei para você a reforma religiosa que Ezequias fez. Então eu fiz uma masterização do capítulo 36 e 37 de Isaías, para que você possa entender o que estava acontecendo naquela época, tá? Tudo isso está no capítulo 36 e 37, mas para mim não ler os dois capítulos inteiros, eu fiz um resumo, fiz uma masterização e trouxe para você. Escute isso, redobra a sua atenção, por gentileza. A história nos diz que Senaqueribe, que era o rei da Síria, invadiu o país de Judá, tá certo? O país aonde era da administração do rei Ezequias. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, ele consulta os chefes, ele consulta os anciões, os militares e os civis. Fala: gente, Senaqueribe está vindo aí com um exército. Para quem não sabe, o exército da Assíria era um exército poderosíssimo, um exército que nunca tinha perdido uma batalha,
um exército que tinha os melhores armamentos na época, o maior número de gente, de pessoas, e eles estavam invictos na batalha. E o rei Ezequias falou: gente, o que nós vamos fazer? Senaqueribe está vindo aí e nós estamos fritos, nós estamos tudo dentro d'água. Aí os militares, os anciões, os civis falou assim: calma, rei, nós vamos ajudar você, nós vamos ajudar, fica tranquilo. Então Ezequias, ele se animou, e a história diz que ele consertou a muralha da cidade, porque a primeira coisa para que Deus possa nos dar vitória é a gente consertar as muralhas. Muralhas fala daquilo que nos dá proteção, espiritualmente dizendo, aquilo que nos dá proteção é uma vida saudável com Deus, tá? Então o rei Ezequias, ele primeiro consertou as muralhas da cidade. A história vai nos dizendo que ele construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. E aí, pastor, eu já vou continuar com você o resumão aqui, mas eu preciso ir falando e aplicando para você. Querido, a gente precisa entender que na vida espiritual nós precisamos construir muralha, nós precisamos construir reforços espirituais, porque senão, se a gente não tiver com muralha revestida, se a gente não tiver muros fortes, se a gente não tiver torres em volta da nossa vida espiritual, nós viramos presas fáceis de Satanás. Vocês estão aí? Diga amém. Então, querido, Deus, ele está dizendo assim: olha, reforça aí. Eu estava vindo, fui viajar de moto, e quando eu estava vindo, eu senti muito forte no meu espírito, senti de uma forma poderosíssima, que é tempo de jejum. Estou falando para mim. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: olha, eu quero ter algo em particular com você, então eu preciso que você jejuma. Eu cheguei em casa e falei: amor, eu senti no meu espírito que essa semana eu preciso pegar firme no meu jejum. Então, geralmente, quando Deus pede algo para a gente, é porque vem pancadaria por aí, é porque vem algo forte por aí. E se a gente não tiver com as muralhas revestidas, se possível, pastor, eu já oro, pastor, eu já jejum, o que Ezequias fez? Fez uma outra muralha em volta da que já existia. Então, se você já ora, dobre a oração. Se você já jejua, jejue mais, porque só assim nós teremos capacitação para vencer os nossos inimigos. O que mais que ele fez, pastor? Ele colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na entrada da cidade, e ele disse assim: ó, gente, sejam fortes. Isso está tudo no capítulo 36 e 37. Eu estou fazendo um resumão para você. Ezequias agora vai animar o povo: gente, sejam corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Vocês não vão falar nada, não é? Aleluias! Aquele que está conosco é mais poderoso do que aquele que está do lado do seu inimigo, do que aquele que está do lado de quem está te aborrecendo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Aí ele continua: ele só conta, ele está falando, o Ezequias, o Senaqueribe só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear por nós. E aí, pastor, que aí o povo começou a ficar animado ao ouvir essas palavras de Ezequias. Aí a história vai nos dizendo que algum tempo depois, Senaqueribe, que é o rei da Síria, ele envia alguns oficiais lá para Jerusalém para entregar ao rei Ezequias a seguinte mensagem: presta atenção, aqui se você perder, você vai perder o fio da meada toda. Eles estão rodeando Jerusalém e Judá. Agora
eles mandam mensageiros para dar uma mensagem para Senaqueribe. A mensagem dizia o seguinte: olha aqui, ó. Eu sou Senaqueribe, rei da Síria. Quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade de vocês. O seu rei, o rei Ezequias, diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele o está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Olha o que os mensageiros ficou apregoando ali em toda a Judá e Jerusalém: vocês vão morrer de fome e de sede, porque a cidade está sitiada, ninguém entra e ninguém sai. Aliás, antes de vocês morrer de fome e de sede, vocês comerão das suas próprias fezes e beberão das suas próprias urinas. Isso está no capítulo 30, isso aqui é Bíblia, irmão. Isso aqui está no capítulo 36 e 37 de Isaías, depois você lê lá. Olha a mensagem que o arauto está dizendo: vai todo mundo morrer. Não é para confiar no rei de vocês, não. Ele está enganando vocês. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? O mensageiro está dizendo: vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? O Senaqueribe estava desafiando não o Ezequias, mas estava desafiando o próprio Deus. Ele está dizendo assim: o Deus de vocês não vai salvar vocês. Não adianta vocês orar, não adianta vocês jejuar, não adianta fazer nada, porque o meu exército é mais poderoso do que o seu Deus. Aí ele continua: portanto, não deixe que Ezequias os enganem assim. Não se iludam, não acreditem nele. Não houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Eles estão ofendendo, eles estão intentando contra o Deus de Israel, e Deus lá no céu só vendo. Porque tem hora que Deus só fica vendo, só fica observando. E eles continuam insultando. Eles falam assim: olha, se vocês, a gente vai dar para vocês 2.000 cavalos, se é que vocês têm 2.000 homens para montar nesses cavalos. Vocês são fraquinhos. Então os oficiais da Síria disseram coisas terríveis e ainda coisas piores contra o Deus, o Senhor, e contra o Ezequias. A história diz que Senaqueribe, ele escreveu cartas em que insultava o Senhor. Presta atenção, irmãos. Senaqueribe, ele violava todas as leis de Deus através de ofensivas contra o Eterno, dizendo o seguinte contra Deus, mais ou menos assim: olha o que ele continua dizendo: olha, os seus deuses, os deuses de outras nações, não salvaram os seus povos das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Ele está querendo estabelecer medo para a nação. Com isso, a história diz que o povo começa, Jaime, a ficar apavorado. Eles ficaram preocupados. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles oram a Deus, pedindo ajuda. Eles entram no templo e começam a falar com Deus. Aí a história vai nos dizendo, presta atenção, olha o que Deus fez.
Deus olha do céu e fala assim: peraí, agora é hora de eu mostrar o meu poder. Eu vou colocar um freio nesse camarada aí. Existe uma expressão, numa tradução, que diz assim: eu vou colocar uma argola no nariz desse camarada e vou tampar a boca dele de uma vez por toda. Deus falando. Aí a história diz que lá no finalzinho já do capítulo 37, o Senhor um dia ele enviou um anjo, presta atenção, porque o exército de Ezequias não tinha condições de fazer nada. Então o que Deus fez? Ele enviou um anjo que matou todos os soldados e oficiais dos assírios, a saber, 128.500 soldados. E a Bíblia diz que os que sobraram olharam os companheiros mortos e fugiram. E aí, pastor? E aí que agora a Síria estava desguarnecida, a Síria estava sem soldado. Aí o rei Senaqueribe, ele volta com carão, porque tanta ofensa que ele fez, dizendo que Deus não podia, que Deus não ia fazer. Agora do nada, 128.500 soldados mortos, os outros fugiram. Ele volta para Nínive. Aí a história diz que ele estará em Nínive. Um dia ele entra no templo para adorar o seu Deus, e aí 2 dos seus filhos chegam por trás do Senaqueribe e mata o Senaqueribe. Assim que o Senhor Deus salvou então o rei Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos. E aí, pastor? E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Então, isso aqui eu masterizei todo o capítulo 36 e 37 para você. O rei Ezequias agora, ele começou a viver uma prosperidade no seu reino. O fato do rei Ezequias ter um relacionamento com Deus, Deus enviou um anjo para ele e por ele para matar os seus inimigos. Aí, para dar base nisso aqui que eu estou dizendo, segundo Crônicas, capítulo 32 e versículo 23, vai dizendo o seguinte, muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Pastora, põe aí para mim esse texto. Eu quero que você leia comigo esse texto. Segundo Crônicas, capítulo 32 e versículo 23, para você não ver que é coisa, não achar que é coisa da cabeça do pastor. Eu quero mostrar para você como Deus atuou na vida do Ezequias. Segundo Crônicas, capítulo 32 e verso 23. Dá um glória a Deus enquanto a pastora acha aí. Aleluia. Olha lá, E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E aí, pastor, que mediante, presta atenção, a toda essa perseguição de Senaqueribe e o livramento que o Senhor deu a Ezequias, Ezequias para um dia no seu quarto, pega uma caneta, pega um papel e ele começa então a reconhecer a grandeza de Deus. Como, pastor?
ele começa dizendo, Salmo 46 e verso 1: puxa vida, Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Deus é nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Agora olha aqui para mim. Você acha que mediante as ameaças de Senaqueribe, o rei Ezequias estava angustiado, sim ou não? Imagina a cabeça desse cara. Porque, irmãos, eu não sei se você já assistiu filmes de épocas, de reis. Quando se conquistava uma cidade forte, quando eles pegavam o rei, irmão, coitado do rei, eles faziam atrocidade com o rei. Então imagina os mensageiros: olha, nós vamos matar, olha, nós vamos fazer, olha, a casa vai cair, olha, vocês não vão aguentar, vai todo mundo morrer de fome, vai acontecer coisas terríveis. Eu penso que o rei Ezequias, embora confiasse em Deus, mas ele foi tomado de uma profunda angústia terrível. Aí o Senhor diz ao meu ouvido que está aparecendo algumas pessoas que adentraram aqui, angustiadas, pessoas que têm sido provocadas por tudo quanto é tipo de ataque de Satanás. Você aí na tua casa também. Talvez a peleja está dura, talvez a peleja está descompensada, talvez você é em menor número, talvez você não tem o que precisa, a ferramenta certa, humanamente falando, para vencer esse inimigo que está te corroendo, que está consumindo as suas forças, e isso está te trazendo uma angústia terrível. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: olha, fica tranquilo, porque eu sou refúgio, fortaleza, bem socorro na hora da angústia. Deus está dizendo assim, que o socorro vai chegar nessa angústia. Deus está dizendo assim, que Ele vai comprar a tua batalha. Se nesta noite você decidir, então, decidir integralmente pelo Senhor e voltar a confiar nele. Porque tem gente que deixou de confiar em Deus em detrimento às suas mazelas, em detrimento aos seus sofrimentos. Você está de mal de Deus e você não quer mais orar para Deus, você não quer falar mais com Deus, você não canta mais na hora que o louvor canta, e você fica de bicão, está de mal com Deus. Deus está dizendo assim: ei, mesmo que você está de mal comigo, mesmo que você não quer falar comigo, mesmo que você não quer cantar louvores para mim, eu sou refúgio e fortaleza, bem socorro, bem presente na hora da sua angústia. Pastor, refúgio fala de lugar de esconderijo. Ezequias está falando assim: gente, Deus, Ele nos esconde atrás das tuas asas, no momento de aperto. Deus, Ele tem a capacitação de fazer 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não sermos atingidos. E eu quero dizer para você, tempo de adoração, eu quero dizer para você, ouvinte que nos escuta aqui nessa noite, Ele é o seu esconderijo. Tem hora, irmão, que não adianta você querer atacar. Tem hora que você precisa se refugiar em Deus. E Ezequias, depois de tudo isso, ele entendeu isso, dizendo: puxa vida, Deus é o nosso refúgio, Ele é o meu refúgio. Eu resolvi me refugiar nele, eu resolvi me deleitar nele, eu resolvi descansar nele, e Ele me socorreu no momento de aflição, no momento de aperto. Mas só que Ele não é só o refúgio, Ele também é fortaleza. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui, Marquinho? Que tem esconderijo, que você se esconde. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui é um esconderijo. Aí eu vou me esconder do meu inimigo. Faz de conta que o Eltinho é meu inimigo. Vou me esconder.
Tá me vendo aí, Eltinho? Vocês não estão entendendo nada. Ele está dizendo assim: ei, além de Deus ser o seu refúgio, Ele também é uma fortaleza. Ah, irmão, quando você se refugia em Deus, quando você se esconde em Deus, ninguém mais te vê. Aliás, só os olhos dele te contemplam, só os olhos dele te vê. Você pode levantar a sua mão e dar um grito de glórias ao Senhor. Ele não é qualquer esconderijo que as pessoas te encontram, que as pessoas te acham. Não, quando você está refugiado nele, ele é uma fortaleza, ele é o seu seguro, ele é o seu castelo forte. Quando você está escondido na sombra do onipotente, ninguém pode te achar, ninguém pode te desdenhar, ninguém pode te fazer mal. Então Deus está dizendo assim: ei, eu não sou qualquer esconderijo, eu sou uma fortaleza. Coisa boa é quando alguém se refugia em mim. Posso dar um conselho? Tempo de adoração. Se refugia em Jesus, se refugia em Deus, se refugia no Espírito Santo, porque Ele é a sua fortaleza. Isso é muito forte. E o que mais, pastor? Socorro. O que fala de socorro? De providência. O que fala socorro? Salvação. O que fala de socorro? É solução de problema. Ou seja, Ezequias está dizendo assim: Deus, eu me escondi no Senhor, que é o meu refúgio. E aí o Senhor estabeleceu uma fortaleza sobre mim. E além do Senhor ter estabelecido uma fortaleza em mim, dá um glória a Deus adiantado, o Senhor ainda me socorreu. Manuel, sabe o que quer dizer isso? É que o dono do esconderijo, ele está presente no esconderijo. Que coisa fantástica. Escute isso. O dono do esconderijo está no esconderijo. Porque uma coisa é você se esconder, tudo bem, é uma fortaleza. Aí você morre lá. Você morre lá, no esconderijo. Lembrei de um caos. Eu vou contar um caos aqui para você. Vou contar um caos aqui para você. Você sabe o que significa uma caveira atrás de uma árvore? Não? Para descontrair, tá? É um português que estava brincando de esconde-esconde e não foi encontrado. Não foi encontrado, mas ele também não saiu. E muitas vezes é assim. A pessoa, ela está no esconderijo, o esconderijo é uma fortaleza, mas ele fica lá para sempre. Por quê? Porque ninguém o achou. E aí, pastor? E aí que o Senhor está dizendo assim para você: olha, eu te dou um lugar para você se esconder. Esse lugar, ele é seguro, tá? É uma fortaleza muito grande. E nesse lugar, você não está sozinho. Eu estou lá para te estabelecer socorro. Então é a mesma coisa assim: eu estou escondido num lugar, ali quietinho, para ninguém me ver, para ninguém me achar. Aí o dono do esconderijo vê: ô filhão, prazer, eu sou Deus, o que você está fazendo aí? Meu Deus, eu estou escondido aqui porque o pastor me ensinou que eu devo me esconder em ti, que o Senhor é um refúgio e o Senhor é uma fortaleza. Certo, filho? E o que você está precisando? Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo hoje. Isso lá no esconderijo, tá? Eu estou precisando daquilo outro. Deus, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, para que eu não possa morrer mediante aos ataques do inimigo. Aí o dono do esconderijo
que está no esconderijo, ele fala assim: levanta aí, rapaz, para de ficar agachado, aqui você está seguro, rapaz. Eu sou o dono do esconderijo. Mas Deus, e minha angústia? Então, eu sou o socorro bem presente na hora da sua angústia. Aí o Ezequias continua cantando: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude. Aí eu até grifei aqui, esse terra se mude. Pois é, de vez em quando a terra se muda, né? Olha quantas coisas mudou de um tempo para cá. Quem vendia não pôde vender mais. Quem comprava não pôde comprar mais. Quem saía não pôde sair mais. Aí o Ezequias está dizendo: ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. E aí Ezequias, aí ele diz assim: há um rio. Eu gosto quando as pessoas entendem, porque geralmente quando alguém entende, dá um aleluia igual o Dair deu. Dá mais um desse aí, o Dair. Mesmo que tudo isso aconteça, Mateuzinho, Deus está dizendo assim, mesmo que a terra se mude, os montes mudem para o meio dos rios, o mar se embravejam, e mesmo que aconteçam tudo isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não pode ser abalada. Escute, estou encerrando com você já. Então mesmo, viu? Meus filhos falam assim: pai, quando você fala que está encerrando, tem mais 40 minutos de mensagem. Mas eu estou encerrando mesmo com você. Irmã Adriana, prepara para contar o seu testemunho, tá bom? Escute. Ezequias parou para pensar nos ataques de Senaqueribe. Aí ele começou a comparar, né, com a terra mudada. Os montes se transportaram para o meio dos mares. As águas estavam bravas, as águas estavam rugindo. Tudo isso o Senaqueribe estava fazendo. Se perturba, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí, pastor? Pergunta para mim. E aí, pastor? Esse há um rio aqui, há um rio. Isso é uma interpretação minha, tá? Sou eu e você. Deus está dizendo assim: mesmo em meio à circunstância existencial difíceis, você ainda existe. Você ainda está aí. Você é um rio. Olha, mesmo em meio à sua dor, você ainda está aí. Você ainda está vivo. Você ainda está respirando. Mesmo em meio a tudo isso que você está passando, esse negócio que você não conquistou, você ainda está aí. Você ainda está vivo. Escute uma coisa. Ah, pastor, mas faz 15 anos que eu estou esperando isso. Pois é, se há 15 anos você está esperando isso e ainda está aí, então isso significa que você pode ficar mais um pouquinho sem isso. Aí Deus está dizendo: olha, há um rio, você é um rio, e você está aí, fica tranquilo, eu estou te vendo. Cujas correntes, o que é, pastor? É as nossas atitudes. Você é um rio. As correntes são as suas atitudes. As atitudes que você tomar de uma forma positiva, de uma forma espiritual, o que vai acontecer, pastor? Vai alegrar a cidade de Deus. Como assim, pastor? O rei Ezequias, ele está dizendo assim: bom, eu sou um rio. E qual é a atitude que o rei Ezequias tomou, pastor? Ele foi para o templo
Ele procurou o profeta da época, o pastor da igreja, falou: profeta Isaías, nós estamos vivendo em adversidade, nós estamos vivendo em tempos difíceis, vamos para a igreja orar, vamos falar com Deus. Você lê lá na sua casa, hein? 36 e 37 do livro de Isaías. Aí eles foram para a igreja, oraram. A Bíblia não diz igreja, né? Fala templo. Eles foram para o templo, oraram ao Senhor. O Senhor enviou um anjo que matou todos os soldados lá. Aí ele termina assim: mesmo que tudo isso de adversidade aconteça, mesmo que Senaqueribe se levante com todos os seus demônios, todo o seu exército, eu ainda existo. Eu sou um rio, e as minhas atitudes alegram a cidade de Deus. Aí eu pergunto para você: quantos estão dispostos a alegrar a cidade de Deus aqui hoje? Eu também estou disposto a alegrar a cidade de Deus. Eu quero alegrar a cidade de Deus. Então, eu estava vindo, o Espírito Santo ministrou: olha, você precisa jejuar. Eu não sei o que está por vir, porque a palavra é assim, irmãos. Quando a gente vem aqui e busca uma palavra, o Senhor fala com a gente, isso é decorrente a algo que aconteceu na semana. Aí Deus fala para você: olha, eu fiz isso por causa disso, isso. Ou a gente vem buscar a orientação para o que vai acontecer na semana. O problema é que as pessoas se esquecem, tem uma memória fraca demais, uma amnésia. Então, tempo de adoração, eu fui ministrado, e se eu fui ministrado, eu sou o pastor da igreja, eu estou ministrando para você que as suas correntes possam mudar nessa noite, que as suas correntes, as correntes do rio possam ir para o lugar certo, possa buscar o mar, porque tem gente lutando contra a maré. Eu estou falando espiritualmente, você está entendendo? Então Deus está dizendo assim: muda a sua atitude, tempo de adoração. Deus está dizendo para alguém assim, principalmente para mim: Alex, jejuma. Alex, ora. Família do Alex, jejua. Família do Alex, ora. Porque a gente não sabe o que está por vir. Então, eu decidi me fortalecer em Cristo. Eu decidi jejuar. Eu decidi buscar ao Senhor. Se o Espírito Santo ministra isso no seu coração também, você é um rio e ainda está em pé, então você tem oportunidade de direcionar as suas correntes para o lugar certo. Uma vez você direcionando as correntes para o lugar certo, a cidade de Deus vai se alegrar. Quem sabe Ele não mandará um anjo para te socorrer e te dar vitória.